Distensão, sabe aquela lesão que dá na coxa, às vezes na parte anterior, às vezes na parte posterior, às vezes na virilha, dá aquela rasgadura, como o povo diz antigamente? A distensão muscular, a maioria acha que é só um mecanismo traumático do esporte, de uma contusão, de uma dividida de bola, e eu vou te dizer que não é verdade e vou te contar nesse vídeo o que realmente causa esse problema. Por que você tem várias recidivas? Já fiz uma, duas, três extensões, hora distende num ponto, hora distende em outro. Por que você tem esse chove não molha que nunca cura? Se você é atleta de fim de semana ou profissional e tem distensões musculares, você tem que ver esse vídeo até o final para você entender o que causa o seu problema e como resolver na raiz do fator, ok? Então bora pro conteúdo que ele ficou bem bacana. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta. Se você não me conhece, toda semana aqui no meu canal do YouTube eu falo um pouco sobre dor, exercício e lesão. Eu misturo várias ciências que eu trabalho aqui no meu consultório, várias metodologias que a gente estudou para identificar a real causa do problema das pessoas. A gente chama de causa primária. E como que essa causa primária ela impacta num contexto todo, numa falha biomecânica toda que gera sua dor e sofrimento. Toda semana, geralmente às terças-feiras, eu posto um vídeo novo aqui no canal do YouTube sobre esse assunto. Então, se você gosta de saber sobre dor, sobre exercício, sobre lesão, sobre como melhorar sua saúde de vida, como fazer movimentos que corrijam as suas dores, como fazer recursos que resolvam seus problemas, já clica no botãozinho para se inscrever, se você gosta desse assunto. Outro ponto bem importante, pessoal, e talvez você ainda não tenha entendido como funciona essa plataforma do YouTube, é que esse conteúdo que eu estou fazendo ele é gratuito, eu não tenho intenção nenhuma dele vender nada com isso, mas eu tenho intenção de libertar você dessa dor e do sofrimento que você tem, essa é a minha missão. E para que eu possa libertar o maior número de pessoas da dor e do sofrimento físico, eu preciso que a plataforma entregue para as pessoas. E para elas entregarem, basta você dar um joinha. Eu sei que, mas é só um joinha. Mas o seu, mais o outro, mais outro, mais outro, faz o YouTube entregar para várias pessoas, ok? O vídeo de hoje eu separei um tema muito legal, tá? Eu fiquei pensando muito qual é o tipo de problema que o meu público que segue aqui vai ter, e eu sei muito sobre esses profissionais, sobre essas pessoas, melhor dizendo. São pessoas do sexo masculino, são pessoas de 25, 35 anos, a maioria são homens, e muitos deles são praticantes de esporte, como futebol, e tem distensão muscular direto, e não sabe que a distensão tem uma causa, que não só o mecanismo traumático. Alguns, inclusive, têm o seguinte problema: doutor, meu Deus, cara, eu fui jogar uma bola, quando eu só fui no fundo da quadra e voltei, já distendeu. E eu falo, meu Deus, mas eu não fiz nada. E é exatamente sobre isso que é o vídeo, tá bom? Se no final desse vídeo você ficar com muitas dúvidas, eu já te adianto. Me segue no Instagram, que lá eu deixo sempre uma caixinha aberta, como várias outras pessoas fazem, para responder sua dúvida e seu sofrimento. Você não precisa ficar segurando ela. Se você quiser, também você pode escrever aqui embaixo nos comentários, que eu também respondo aqui. Eu tento responder todo mundo em média uma vez por mês, tá? Enquanto for possível, farei isso todos os meses para poder ajudá-los, tá bom? Informes iniciais feitos, agora que vocês sabem de todo o contexto aqui, vou dar um exemplo para vocês de um atleta que eu atendi, um atleta de categoria de base, né, um rapaz de aproximadamente uns 22, 23 anos. Esse é um atleta que eu vim tratando ele de alguns problemas ali que ele tinha, e ele foi jogar na Grécia, ele é um dos atletas da Grécia, e aí ele foi jogar lá e começou a ter crises de dor na coxa, dor na virilha, dor no pubis, distensões recorrentes. E aí a gente investigou, fez os testes todos, eu faço as consultas à distância se necessário, mas também já tinha tratado ele presencialmente, né? E nessa avaliação, o que a gente localiza? Que é o seu problema muito provavelmente. A distensão do músculo da coxa, seja a parte anterior, que é o quadríceps, ou posterior, na maioria das vezes ela é causada porque esse músculo ele está ancorado, vamos falar assim, ancorado em estruturas do joelho e do quadril que não estão com a mobilidade adequada. Calma que não é o único fator causal. Não justifique só por isso. Existem outros e eu vou explicar no vídeo também. Então, esse ancoramento, a gente chama de origem e inserção desses músculos, é feito em estruturas do quadril e do joelho. Sendo que do joelho, pessoal, é a ponta móvel, vamos dizer assim, a ponta mais livre. É a ponta que não tem uma boa sustentabilidade, ela é mais livre, mais móvel. A chance de lesões ali é um pouco menor. Você até pode ter dor ali, mas a causa não vai estar ali, ok? Já o quadril, a estrutura do quadril, o osso do quadril, o ilíaco, ele não é tão móvel assim quanto vocês imaginam na questão de angulação de movimento, arco de movimento, e várias coisas, vários problemas podem bloquear esse quadril.
Então, quando você tem uma perda da mobilidade do osso do ilíaco, vou mostrar para vocês aqui o ilíaco, o osso do quadril. Então, tem esse osso aqui assim, isso aqui é o osso do ilíaco, e tem esse na lateral, que é a coxa femoral, a articulação do fêmur com o ilíaco. Eu estou falando do ilíaco. O ilíaco, se ele passa toda essa volta, que atrás tudo essa região toda, ok? Para que vocês possam acompanhar. Então, quando você tem um bloqueio do osso do ilíaco, esses músculos da parte anterior ou posterior vão estar solicitados. Então, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Imagina que o meu carimbo aqui, ó, o meu carimbo seja o ilíaco. Bom, seja o ilíaco. Imagina que aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás. Aqui vai estar o quadríceps, aqui vai estar os isquiotibiais. Se esse ilíaco ele está bloqueado no sentido posterior, esse músculo da trás, que é o isquiotibial, ele vai estar, vamos falar de um jeito simples para vocês entenderem, curto. Ele vai estar diminuído a amplitude dele. Ele vai estar numa posição em que ele fica contraído, ok? Para vocês entenderem. E o anterior, que é o quadríceps, ele vai estar ao contrário, ele vai estar estirado, ele vai estar alongado. Eu quero que vocês entendam que esse fenômeno de bloqueio do quadril vai ter várias causas. Eu vou explicar uma para vocês aqui, que foi desse atleta. E esse problema, ele precisa ser corrigido. Se eu não corrijo a posição do ilíaco, eu deixo esses músculos de forma desequilibrada, um estirado, o outro alongado, ou vice-versa, e que deixa propenso a lesões. Se eu estou com o ilíaco posterior, no sentido para trás, o quadríceps já está estirado. Se eu fizer mais algum movimento mecânico que alonga ele, eu estiro ele de novo, que foi o que a maioria das pessoas acontece. Ou o contrário. Se esse ilíaco está anterior, quem vai estar estirado é o posterior da coxa. Que da mesma forma, se eu fizer algum movimento muito agressivo, ele já está alongado, eu vou distendê-lo. Entendeu de onde vem sua distensão? Vem de uma falha biomecânica no posicionamento do osso do ilíaco. Mas a pergunta que você tem que me fazer é, e o que causa esse problema biomecânico do ilíaco? Entendeu? Se você chegou na altura desse vídeo e já viu que ele é totalmente diferente do que você costuma ver, compartilhe esse vídeo com as pessoas no grupo da sua família, porque com certeza esse vídeo vai abrir a mente de muitas pessoas nos primeiros minutos, ok? Agora vamos para um exemplo. E aqui eu não vou ir muito fundo, senão o vídeo vai ficar muito longo. No caso desse paciente, no caso desse jovem, a falha mecânica desse ilíaco dele vinha por um problema que ele teve lá na infância dele, de inflamações da tonsila faríngea, que é uma estrutura que fica lá dentro, mais ou menos nessa altura, só que lá dentro do crânio. Ele teve muita inflamação ali dentro. Essa inflamação gerou um bloqueio em todo o hemicrânio direito dele, principalmente no osso temporal. Tensionou estruturas na região crânio-cervical superior do lado direito, principalmente um tecido extremamente inervado e rígido, que é o saco dural, gerando lá no quadril esquerdo dele, a perna que ele distendia a perna esquerda, tá pessoal? Que ele gerava as distensões recorrentes, gerando lá no quadril esquerdo dele um bloqueio e trazendo esse ilíaco no sentido posterior. O problema ele era tão sério, tão crônico, que com 23, 24 anos, mais ou menos, quando ele me procurou, e isso era um problema de infância, vamos botar ali 3 anos de idade, 2 anos de idade, o problema era tão sério que, de tanto tempo que ele tinha esse padrão vindo daqui para cá, para vocês entenderem, ele gerou no fêmur, o osso da coxa, o osso da perna, ele gerou lesões dentro do osso da coxa. Porque imagina comigo, se o ilíaco está para trás, o osso do quadril, né, que seria ali o fêmur, vamos falar assim, o osso da perna, não da coxa, né, melhor dizendo, não da perna, da coxa, que é o fêmur, também vai ficar numa posição diferente. E dentro desse osso do fêmur já haviam lesões intraósseas. Lesões que deixam o osso torto, para vocês entenderem. Então, quando eu palpei ele, eu falei, meu Deus, cara, o que você tem na coxa esquerda que o osso está tão torto? Ele falou, não sei, doutor. Aí eu fui investigar de onde vinha. Vinha dessas estruturas aqui. Conseguiu entender? Um paciente jovem, com uma lesão velha, porque já está muitos anos instalada nele, desde que ele era pequenininho e gerou deformidades ósseas. Gente, eu poderia falar mais 1 hora sobre isso aqui, mas não é o que vocês querem. Vocês querem saber como resolver esse problema, certo? Como eu melhoro a posição do ilíaco? Como eu melhoro os meus problemas? O mais importante é você saber de onde ele vem. Porque no caso desse jovem, eu tive que tratar todas essas estruturas do crânio, todas as sequelas na coluna, reposicionar o quadril, tratar as lesões intraósseas do fêmur, devolver a mobilidade para esse osso. É um trabalho, é um processo terapêutico, é um pouco mais complexo, ok? Conseguiu entender? Então, eu quero que vocês entendam que sempre vai existir uma causa primária, vai ter sequelas funcionais,
sequelas que podem ser corrigidas, como por exemplo o bloqueio na cervical que ele tinha, e vai ter em alguns casos sequelas estruturais, que no caso o desenho do osso dele, do fêmur, ok? O formato do fêmur dele. É uma lesão estrutural. Dá para melhorar, mas não dá para devolver o original. Capite? Vocês precisam saber disso. Causa, agravante, sequela funcional, sequela estrutural, recuperação do movimento. Isso aqui, quem tem dor tem que passar por esse processo, tá bom? Então, como funciona o tratamento correto? É exatamente dessa forma. Na clínica, a gente avalia o paciente por 4 pilares essenciais. Então, existem 4 pilares importantes para a gente avaliar, que é o emocional, o químico, o energético, o físico. Identifica da onde vem o problema das pessoas, no caso dele vinha desse problema aqui, da tonsila faríngea direita, por inflamações que ele teve no passado, né? E que foram depois sendo agravadas por outros problemas, que aqui eu não vou citar no nome, para não ficar confuso para vocês, e fazer esse processo terapêutico. É assim que a gente faz. Se você quer investigar a real causa do seu problema, você marca uma consulta comigo, que pode ser presencial ou online. Toda semana eu tenho que responder isso no pessoal do YouTube, pessoas perguntando coisas muito técnicas que eu não consigo dar resposta por uma mensagem no YouTube. Eu preciso marcar uma consulta com você, seja presencial ou online. O diagnóstico é o mesmo, tem vídeo no canal sobre isso. Tá bom? E agora eu vou ensinar para vocês, que era um combinado que eu tinha aqui do vídeo, eu marquei aqui nas minhas anotações, vou ensinar para vocês alguns exercícios, algumas técnicas para vocês fazerem em casa para devolver a mobilidade, a função e o controle para uma cadeia lesional como essa. Como se eu deduzisse que a sua distensão na coxa ela seja do bloqueio do ilíaco, num sentido X, por exemplo, anterior ou posterior, decorrente de problemas como esse que eu dei o exemplo do nosso paciente, ok? É claro que isso é muito mais comum do que você imagina, só que você talvez não entenda como que o problema daqui vai parar lá. E é complicado num vídeo de 20 minutos eu te explicar isso. Então eu te expliquei algumas coisas e outras você vai ter que acompanhar o canal ao longo de um tempo para perceber que isso existe, ou me acompanhar no YouTube. Tá bom? Então agora nós vamos para os vídeos práticos. Eu vou ensinar para vocês algumas coisas muito poderosas para soltar o ilíaco e diminuir um pouco desse bloqueio. Você fazendo isso, você vai diminuir o estresse mecânico nos músculos das suas pernas, seja anterior, posterior, direita, esquerda, tanto faz, né? Vai melhorar essa correlação e vai evitar a recidiva de lesões que você tem, tá bom? Se você já teve a distensão do músculo, é importante sim tratar o músculo em si. Isso a gente pode fazer explicação em um outro vídeo. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que não é esse o começo, esse é o final. A distensão do músculo é uma lesão estrutural que tem que ser tratada por final e não pelo começo. Primeira causa, sequelas funcionais e agravantes, a gente bota as duas mais ou menos no mesmo nível, mas seria ali as agravantes e as sequelas funcionais, e depois as sequelas estruturais. Beleza, pessoal? Vamos agora para os exercícios práticos. Bom, pessoal, então agora uma sequência de movimentos extremamente prática para vocês poderem resolver esse tipo de problema, supondo que o bloqueio do seu ilíaco seja no esquerdo, tá? Pode ser que seja no direito, você só vai inverter os padrões e tá tudo bem. Para vocês entenderem, muitas vezes esses bloqueios de quadril, de ilíaco, de lombar e tudo mais, são bloqueios que vêm de estruturas lá do crânio, muitas vezes ligados à parte respiratória. Então eu vou ensinar para vocês uma sequência para liberar essa mucosa respiratória, para liberar um pouco a cervical e depois o ilíaco. Serão 3 exercícios em sequência, ok? Vamos começar já de forma prática, tá? Se você tem alguma restrição na face, você vai fazer uma mobilização da face. Vou retirar aqui meu óculos, eu sou meio ceguinho, né? Você vai fazer uma mobilização da face toda. Então você vai pegar uma das mãos, pode ser a esquerda, por exemplo, tocar lateral aos seus olhos, mais ou menos aqui assim, dos dois lados, como eu estou fazendo, como se fosse pegar desse sentido. Você vai pegar a sua outra mão em pinça no nariz, na base do nariz, e aqui você vai fazer um movimento nesse sentido, ó. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e respirando. Você vai levar o nariz para um lado e esse osso do crânio para o outro. Olha como eu vou fazer aqui, pessoal. Segura aqui a lateral do rosto, na base do nariz, e ó, 1, 2, 3, 4, 5, respirando, ó. Ok? É uma mobilização das estruturas ligadas ao esfenoide e aos ossos do nasal. Uma forma de você fazer. A outra é afastando no sentido superior e inferior. Olha só. Gente, eu estou apertando forte, tá? Segura, segura, afasta, solta. Olha só. Segurou.
mobilizou um pouco a face. É claro que existem várias causas, como eu falei, eu dei um exemplo. Agora você vai mobilizar a cervical. Você vai soltar a cervical. Cervical, muito simples a mobilização. Você vai girar para um lado, por exemplo, para a esquerda, por exemplo, né? Vai cair a orelha para o outro lado, direita no caso, e vai levar como se quisesse olhar por cima do teto. Olha só o movimento, ó. Girou, caiu. Vou olhar lá para cima, olha só. 1, 2, 3, 4. Lá em cima, é um movimento tridimensional, em que você inclina, gira e estende um pouco a cabeça, ó. Doutor, quantas vezes? Pelo menos umas 20 repetições de cada movimento, gente. Você não tem um padrão de movimento, você tem que fazer até sentir que solta. Como você não tem sensibilidade para saber se soltou, faz umas 20 vezes, 2 séries de 20. Mesma coisa para o outro lado, tá? Girou, caiu. Ok? Pelo menos fazer uma mobilizaçãozinha, tá bom? Nesse padrão que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou girando, eu estou levando essa cervical superior no sentido inferior e anterior e essa aqui no sentido superior e posterior. Como se eu estivesse girando essa para baixo e para frente e essa para cima e para trás. E aí quando eu faço do outro lado, esse padrão se inverte. Eu estou soltando tensões na minha cervical superior para não comprimir o tubo da dura mater, para não gerar repercussões lá embaixo no meu quadril, ok? E agora um exercício para mobilizar o quadril, o próprio ilíaco. Aqui eu recomendo sempre dos dois lados, porque você não sabe se o seu quadril esquerdo é que está anterior ou o seu direito que está anterior. Você não teve essa avaliação, então a gente tem que ensinar os dois lados, tá bom? Aqui eu vou fazer em cima da maca, tá? Vocês não me vejam completamente. Ó, bem simples, ó. Imagina que o meu quadril direito ele está anterior, Então eu vou colocar a perna para frente, aqui já empurrou para trás o meu quadril. E o esquerdo, ele vai anterior. Então esse aqui, esse vai ser jogado para trás e esse aqui vai ser jogado para frente. Só joga lá embaixo o máximo que você pode, ó, o máximo que você pode, e lá no final você mobiliza, ó. 1, 2, bem no final, 3. Pode até forçar um pouquinho, não tem problema, tá? Cuidado com a lombar. Então eu estou jogando o esquerdo para frente e o direito para trás. Ok? 20 vezes. Depois você troca. Ó, normal. Só lá. Lá embaixo, ó. Jogou lá embaixo, mobiliza. 1, 2, 3, ok? 20 vezes. Você vai sentir que tem uma perna que é mais agradável, uma que é menor, tá? Porque existe um bloqueio. E aí você vai soltando. Quando você faz isso, também você trabalha um pouco a base da coluna, o sacro, tá? É óbvio, pessoal, que existem vários outros fatores que geram bloqueio ilíaco. Não é só um problema a nível craniano ou respiratório. Ele só é um pouco mais comum, ele vem muito mais frequente, principalmente em pessoas que têm rinite, sinusite, amidalite, teve adenoide, cirurgia de adenoide, cirurgia de amígdala na infância. Vai caber para um público X, mas existem vários outros bloqueios. Então você precisa investigar a real causa do seu problema, ok? Se você ficou com dúvida, manda mensagem aqui embaixo ou agenda uma consulta que eu teria um prazer imenso em te ajudar a se libertar da dor e do sofrimento. No mais, até o próximo vídeo na outra semana.